Já desde o primeiro presencial ordinário do curso, eu reparei que a turma era bastante diversificada e que uma coisa tinha em comum: residir e trabalhar numa mesma numa mesma região, que é a região da Baixada Fluminense. Isso trouxe, então, a ideia de nós fazermos com mais facilidade encontros extraordinários. E isso foi uma das coisas que caracterizou esse grupo diferencialmente. E de modo original, nós fizemos com que o próprio grupo, nós juntos fizemos com que o próprio grupo entrasse no cotidiano de trabalho de alguns dos membros do grupo, fazendo assim participação junto a universidades em Macaé. Eu fui trabalhar lá a convite junto com gente do grupo, que é o João, e junto à Comissão de Integração e Ensino e Serviço da região metropolitana 1, que nós usamos planejar e executar o primeiro encontro de educação permanente em saúde da Metro 1. Isso é uma característica especial que esse grupo trouxe. E um pouco o depoimento de alguns dos colegas alunos vai demonstrar esse tipo de coisa. Essa semelhança das pessoas geográfica e geopolítica facilitou muito que tivesse uma certa semelhança àquela experiência anterior que eu vou relatar, com parteiras empíricas no interior do estado, que pessoas que eram por décadas na atividade de parteiras passaram a se conhecer e juntos começamos a elaborar, cada qual com seu conhecimento, uma atividade grupal. É isso. Meu nome é Gláucia. Eu faço parte do curso de Educação Permanente em Saúde, na verdade, Educação em Movimento, né? E faço parte do grupo 16, onde o tutor é o Cláudio Alencar. E eu queria falar um pouquinho, rapidamente, sobre o que a gente tem vivenciado nesse grupo, né? Me pareceu, inicialmente, uma pós como outra qualquer, onde a gente ia entrar, ia acessar uma plataforma, iria falar com os colegas, né, à distância, né, como é a proposta, né, educação à distância. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi exatamente o contrário. O nosso grupo, ele basicamente todos fazem parte de uma mesma região de saúde, trabalham, vivem, né, conhecem a região, e a gente, por muitas vezes, isso facilitou os nossos encontros, né, que foram muito mais significativos e foram presenciais, muito mais do que à distância, como era proposta. E isso também fez com que a gente trabalhasse dentro da região junto, inclusive participando de oficinas, né, com a CIES, né, na verdade com a CIR, né, da onde a CIES faz parte, que é a educação permanente da região. E esse grupo teve a oportunidade de conversar, interagir com todos os representantes de educação permanente da Metropolitana 1. E isso trouxe ganhos, porque nós participamos, nós influenciamos, nós afetamos esse grupo, e isso trouxe um crescimento. Não foi só mais uma pós, né? Na verdade. E aqui nós chegamos ao 9º encontro presencial. E eu quero dizer que, para mim, não foi só mais uma pós. Para mim, trouxe ganhos, eu tenho evoluído dentro do meu trabalho, porque eu aplico todos os dias aquilo que eu aprendo, né? Aquilo que eu acredito, e isso tem trazido, tem aberto novas oportunidades e um horizonte muito grande. E após, para mim, essa especialização foi só um pontapé inicial. Eu pretendo continuar acessando conteúdos que me levem a melhorar cada dia e ajudar meus colegas também, né, nesse universo. Meu nome é João Batista, faço parte do grupo de Educação Permanente Saúde e Movimento, o curso de especialização, onde o tutor é o Cláudio Alencar. Como característica desse grupo e do curso também, para mim, no início do curso, no novembro do ano passado, eu também pensava que seria um curso a mais, né? Mas o que fez a diferença foi o nosso grupo, né, residir, conviver na mesma região,
que é na Baixada Fluminense. Isso nos possibilitou fazer encontros, né, presenciais extraordinários. Eu me recordo, para a gente preparar o primeiro encontro presencial, foi até uma sugestão da nossa companheira Gláucia, que está aqui presente, né? Foi uma sugestão que estava lá na plataforma e ela disse assim, por que nós não vamos fazer um encontro presencial? Né? Fizemos o primeiro, que foi lá em Belford Roxo, onde eu resido, e a partir daí disparou, né? Nós estamos chegando hoje no 9º encontro, aqui em Rio das Ostras. Né? Então, de uma sugestão, nos possibilitou, né, fazer esses 9 encontros e participar de oficinas, né, participar da preparação da oficina de educação permanente da CIAS, onde eu faço parte lá pela minha secretaria lá em Belford Roxo, junto com a Gláucia, né, e sempre com a companhia, a participação do tutor Cláudio e dos nossos companheiros. Então, houve essa intervenção em Macaé, na Universidade Estácio de Sá, para um grupo de alunos do curso de graduação em enfermagem, eu com o Cláudio, nosso tutor. E além dessa apresentação lá em Macaé, aconteceram outros momentos. Então veio participação na conferência estadual de saúde, no Maracanãzinho, e a preparação de cursos e oficinas lá no município de Belford Roxo. O introdutório para os guardas de endemias e para os agentes comunitários de saúde. O nosso grupo iria até participar, né? Lá no curso para os guardas de endemias e agentes comunitários de saúde. Mas devido, né, a problemas extras com agenda de local, aí não foi possível fazer essa participação lá presencial. Mas, né, indiretamente o grupo participou também, com orientações. Então eu acho isso assim, os momentos bem fortes, né, que caracterizou esse grupo, né? A nossa participação, a nossa aproximação, e eu espero que eu possa dar continuidade, né, nesse trabalho, né? Tanto na plataforma ou em contato sempre com os meus companheiros de grupo e também com o tutor, que é o Cláudio, né? Eu pretendo continuar no setor de educação permanente, né, e dar continuidade ao trabalho. Nessa rápida apresentação, em relação à nossa trajetória enquanto tutor, né, a ideia é lembrar um pouco, reconhecendo um pouco as minhas práticas prévias a esse curso atual, que é referente à IPS que eu estava realizando e, de alguma forma, dentro do critério que a gente está usando hoje, dentro desse curso. Só que eu não sabia que sabia, né? Eu estava, na verdade, seguindo o Paulo Freire, que me foi apresentado pelo pessoal do curso de saúde pública na ENSP, né? Que é a Hortência Urpia de Holanda, o Joaquim Cardoso de Melo e a Vasconcelos, que é a Lenita Vasconcelos. E, então, o que aconteceu é que eu parti para trabalhar no interior com parteiras empíricas, exatamente usando o método Paulo Freire, com aquele seu livro, especialmente Educação como Prática da Liberdade, aquelas figurinhas finais lá do livro, para que a gente discutisse com as pessoas a prática dessas parteiras empíricas. Eu descobri essas parteiras porque, atendendo num lugar de muito difícil acesso a hospitais, eu ia pelos pacientes sabendo que iam ser parteiras a atendê-las, né? De modo que aí eu, de parteira em parteira, fui conhecendo o município, que ninguém conhecia mais do que 3 parteiras, eu consegui reunir 13 e a gente se reunia regularmente, fazendo uma espécie de discussão do processo de trabalho de cada uma delas e elas entre si, né? Mais ou menos essa a semelhança que eu poderia apontar, né? A rede informal, portanto, foi estabelecida uma relação com a rede formal, que no caso era constituída por mim, que era o único médico,
com o grupo que eu estava lá trabalhando nisso, que eram 4 pessoas que se revezavam. Então, na verdade, era um médico, na verdade, que ficava ali. Em um mês a gente fez esse tipo de contato e atuou. Em seguida, parti para Belo Horizonte e Montes Claros e trabalhei no chamado treinamento de auxiliares de saúde, usando técnicas do Augusto Boal com teatro, né? que se discutia a vivência, o cotidiano daqueles auxiliares, à época assim chamados auxiliares de saúde, e à época chamados em treinamento, né? Que era uma coisa que era dialogal, mas ele chamava-se treinamento. Em seguida vem Pendotiba, com a chefia da unidade de saúde de Niterói, em Pendotiba, em que as pessoas do movimento popular, já no fim da década de 70, isso que eu estou descrevendo é a década de 70, pessoas do movimento popular se avizinharam e procuraram usar a unidade de saúde para suas reuniões e atividades. E nós compusemos com eles e franqueamos a unidade, né? E aí começamos a abrir muito mais do que a mera assistência à questão junto a esses movimentos. Questão de posse da terra, questão de transportes, coisas que eles estavam interessados em agir e agitar em relação à saúde deles no cotidiano, que não é só assistência, né? Foi por aí também que a coisa se passou. Finalmente, parti para o Ministério da Saúde, onde fiquei na Secretaria de Recursos Humanos. Aí sim, fui para diretamente fazer aquele negócio de recursos humanos, treinamento de pessoal, que era uma coisa que, embora dialogal, e falando de Paulo Freire e tudo mais, mas eram ações de conteúdos bastante pré-estabelecidos, né? Fizemos coisas boas aí, especialmente com o pessoal da Divisão de Educação e Saúde, à época chefiada pela Geisa Mendonça, e fizemos discussões regionalizadas, macro-regionalizadas, de ações de saúde educativas, né? Tanto para a formação do pessoal quanto para a relação direta com a clientela. Já mais diretamente nos últimos tempos, ligado à questão mesmo de educação permanente, pouco antes eu tive, na década de 90, o contato com o chamado CADRU, que é o Curso de Aperfeiçoamento, Desenvolvimento e Recurso Humano, que foi realizado lá em Santa Catarina. De modo que conteúdos também fechados, e isso foi um momento de divisório em relação a outras atividades que não tinham esse conteúdo assim fechado, né? O curso de aperfeiçoamento, o CADRU, me trouxe um hinozinho que acabei compondo, e só para lembrança, que dizia assim: se o seu trabalho é pessoal e profundo, venha pro curso que nos põe tudo a nu. Se você quer tomar tenência do mundo, vá tomar no CADRU. Primeira parte é se contextualizar, na segunda a trajetória é sua obra, e a noitinha espareça em algum bar, verificando que dá lucro e sobra. Bom, enfim, um hinozinho para brincar um pouco com os teores daquele famoso CADRU de conteúdos fechados, menos dialogal do que se poderia. Muito bem. Em seguida, então, aqui vem a trajetória desse período agora do EPS, que é selecionado para tutor lá na região norte e noroeste do Rio de Janeiro. Foi uma seleção apontada pelas diversas instituições, que apontaram alguns nomes, inclusive o meu, e houve uma seleção realizada lá na Fiocruz, pela Stephanie Culpa, o Fábio Bravinho, uma terceira pessoa lá da Fiocruz, que agora, infelizmente, não me lembro o nome. De modo que aí, selecionado, fui para aplicar aquele material, treinado e tal, para aplicar aquele material lá do Ministério da Saúde, né, já com o pessoal daqui. Esse material, eu tive 2 turmas sucessivas na Baixada Litorânea e uma turma posterior em Rio Branco, no Acre, de que surgiu, rapidamente também colocando, uma música caipira realizada em Itapiraí. E dizia assim, rapidamente: reinventando a roda nas plagas do sertão, fazendo o que é duro, ficar leve com arte, junto aos companheiros de jornada, mão na mão, é que o nosso sertão está em toda parte. O tempo inexorável esvai-se entre os dedos, e o sol já incendeia as bandas do poente,
Itapetininga, pátria, eu levo saudades e a vida surpreende até de repente. Mais ou menos assim uma forma de registrar, né, musicalmente as questões lá de Itapetininga. Finalmente vem essa etapa aqui do nosso curso EPS em Movimento, né, em que se fizeram treinamentos, né, lá no Rio Grande do Sul, e nós adotamos uma turma, chegamos a uma turma de colegas residentes ali na Baixada Fluminense. Bom, isso fez toda a diferença, porque as pessoas viviam e trabalhavam numa mesma região, o que logo nos deu a ideia de atuarmos com mais presenciais do que estava previsto. No resumo da história, nós fizemos ao todo 9 encontros presenciais extraordinários. Lá na Baixada, 8, e o último deles lá em Rio das Ostras, onde eu fico sediado, a minha residência, e que as pessoas deram a ideia de fazer pelo menos um mais um lá em Rio das Ostras. Nessa trajetória, então, dessa última etapa, nós fizemos atividades especialmente concretas no cotidiano dos alunos, que foi, pelo fato de 2 deles fazerem parte da Comissão de Integração de Ensino e Serviço da região metropolitana 1, que inclui Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, aqueles macro municípios, nós fizemos o planejamento, junto a essas CIEs, né? O planejamento e a realização do primeiro encontro regional de educação permanente e saúde da região metropolitana. E fizemos também a participação do planejamento da capacitação dos agentes comunitários de vigilância epidemiológica e de saúde de Belford Roxo, além de participarmos, a convite da professora Daniela Silveira, lá em Macaé, na escola de enfermagem Hélio Alonso, de um curso, né, em que falamos sobre educação permanente e educação continuada, com a participação também de gente da nossa turma. Grosso modo, eu acho que valeria enfatizar que, nesse modo que nós adotamos especialmente para este curso, foi importante que não havia necessariamente uma trilha a ser seguida por todo mundo. Todos os alunos puderam ter a chance de escolher dentro da plataforma e no concreto das ações o que fariam com as informações e teores que estavam começando a ter contato, né? Então, essa diversidade estimulada para que os alunos realizassem coisas de educação permanente e verificassem na sua prática mesma o que já vinham fazendo e não sabiam que era educação permanente, e no sentido mais dialogal possível, né? Sem fórmulas homogeneizantes. Além disso, acho interessante que se faça uma familiarização maior com a plataforma, que poderia ter sido muito mais útil se a gente tivesse um melhor manejo. Todo mundo de nós tivéssemos um melhor manejo com essa plataforma, né? E enfatizo também que, nesta turma do Rio, em que eu tive a chance de atuar, essa imersão da turma como um todo no cotidiano de trabalho de cada um, especialmente de alguns, né? Esses especialmente que se vinculavam a CIES, foi um diferencial, porque deu um significado concreto e real das atividades que nós estávamos fazendo, né? Então, não necessariamente nós cultivamos aquela grande chegada aos teores e passar a discutir, falar somente aqueles conteúdos com aquelas expressões ouvidas ou lidas no material do IEPS. A gente enfatizou bastante as práticas, né? A gente procurou com naturalidade, não foi uma grande opção, naturalmente nós fomos nos encaminhando para isso. De modo que, talvez numa próxima alternativa de curso, nós possamos dar mais ênfase na questão de estudar um pouco mais sistematizadamente o material muito bom disponível na plataforma, né? Pois bem, e aí eu gostaria de, finalmente, uma espécie de resumo, colocar uma melodia também,
que eu chamei de Sonora Trilha da Educação Permanente e Saúde, que é uma espécie de resumo poético do que mais ou menos nós andamos realizando. Que é assim: laia, 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 la laia, la laia, la laia, laia, laia. Enquanto houver sofrência, existe vida e é lida permanente. Aliviar o bem-estar da gente se consolida em ondas permanentes como as do mar. Correr, nadar e até voar, mas seja como for. Correr, nadar e até voar, anfíbio voador. Correr, nadar e até voar, mas seja como for. Correr, nadar e até voar, anfíbio voador. Mesmo que a gente saiba que não é fácil, viva a diversidade e corpo vibrátil. Vem pra roda de conversa, movimento é o que interessa, ser diferente, não desigual. Movimento é o que interessa, vem pra roda de conversa, ser diferente, não desigual. Movimento é o que interessa, vem pra roda de conversa, ser diferente, não desigual. Enquanto houver sofrência, existe vida e é lida permanente. Aliviar o bem-estar das gentes se consolida em ondas permanentes como as do mar. Correr, nadar e até voar, seja como for. Correr, nadar e até voar, anfíbio voador. É isso, em princípio, que eu gostaria de botar um pouco em discussão, humildemente.